Bom, vamos aqui ao conto O Outro, do Rubem Fonseca, é um conto que foi publicado no livro Feliz Ano Novo, de 75. E o que a gente tem aqui, um narrador em primeira pessoa, que é um executivo, não é nomeado, mas reparem, eu chegava todo dia no meu escritório às 8h30 da manhã. Então o trabalho desse narrador é extremamente burocrático. Então ele está vivendo ali sempre de telefonemas, memorandos, escrever cartas, problemas a resolver antes da internet aqui. Então é um trabalho aquele burocrático, estafante, cansativo. Ele estressa este narrador aqui. Quando chegava a hora do almoço, eu havia trabalhado duramente, isso só pela parte da manhã, mas sempre tinha a impressão de que não havia feito nada de útil. Almoçava em 1 hora, às vezes 1 hora e meia, num dos restaurantes das proximidades e já voltava para o escritório. Ou seja, vapt-vupt, né? Mal consegue digerir ali a comida e o trabalho já está absorvendo ele. Havia dias em que eu falava mais de 50 vezes ao telefone e sempre 1000 problemas ali para resolver. E sempre no fim do dia eu tinha a impressão de que não havia feito tudo o que precisava ser feito. Eu corria contra o tempo. Quando havia um feriado no meio da semana eu me irritava, pois era menos tempo que eu tinha. Levava diariamente trabalho para casa. Reparem que até um feriado irrita ele pelo excesso de trabalho que ele tem ali. Então é um trabalhador que está se estressando, né? Então o trabalho suga esse executivo, esse narrador aqui, a ponto de chegar a levar trabalho para casa. E qual é o resultado dessa vida estressante dele? Problemas de saúde, reparem. Um dia comecei a sentir uma forte taquicardia. Bom, depois dessa primeira introdução aqui que a gente tem nessa vida exaustiva desse narrador estressante, vamos agora chegar no ponto principal, ó. Aliás, nesse mesmo dia, ao chegar pela manhã ao escritório, surgiu ao meu lado, na calçada, um sujeito que me acompanhou até a porta dizendo: Doutor, doutor, será que o senhor poderia me ajudar? Dei uns trocados a ele e entrei. Reparem que o narrador aqui, frente a esse pedinte, né? Pode me ajudar? O narrador dá uns trocados, ajuda e entra para o seu escritório, tá? Ou seja, primeira vez que aparece esse pedinte, ele ajuda. E aqui também já vê essa ideia do mundo urbano, ou seja, muita gente sem emprego e o que faz para sobreviver? Tenta mendigar, pedir para as pessoas, né, um pouco de dinheiro aí, tá? E também reparem, né, as questões todas envolvendo os problemas no coração dele, ó. Pouco depois, quando eu estava falando ao telefone para São Paulo, o meu coração disparou. Durante alguns minutos ele bateu num ritmo fortíssimo, me deixando extenuado. Tive que deitar no sofá até passar. Eu estava tonto, suava muito, quase desmaiei. E aí o narrador vê que é sério, ele vai até o cardiologista, faz exames. E claro, o que o médico vai recomendar ali? Disse que eu precisava diminuir de peso e mudar de vida. Achei graça. Tipo, com o trabalho que ele leva, né? Como é que ele vai mudar de vida e tudo mais? Então, o médico recomendou que eu parasse de trabalhar por algum tempo. Mas eu disse que isso também era impossível. E aí vai para o terceiro momento, né? O que o médico diz? Afinal, me prescreveu um regime alimentar e mandou que eu caminhasse pelo menos 2 vezes por dia. Então, reparem que o trabalho é a vida desse executivo, ele não quer largar, nem por questões de saúde, imagina, né? Nem para a vida dele melhorar, ele quer largar. No dia seguinte, na hora do almoço, quando fui dar a caminhada receitada pelo médico, o mesmo sujeito da véspera me fez parar pedindo dinheiro. O mesmo pedinte. Era um homem branco, forte, de cabelos castanhos compridos. Dei a ele algum dinheiro e prossegui. Ou seja, o narrador de novo ajuda, mas reparem que agora ele já começa a caracterizar esse pedinte como uma pessoa branca e forte, até nos cabelos aqui castanhos compridos, né? E ele ajuda de novo, vai para casa e aí de novo cuida da saúde, já toma ali 2 tranquilizantes, e o que ele diz: à noite não levei trabalho para casa. Mas o que acontece? A vida dele é o serviço, tanto que ele não consegue se concentrar direito, não consegue se distrair, ele vai pegar um livro, não consegue, ver TV, não, ele começa a se irritar. Na hora do almoço, o mesmo sujeito emparelhou comigo, pedindo dinheiro. Mas todo dia? Perguntei. Doutor, ele respondeu, minha mãe está morrendo, precisando de remédio, não conheço ninguém bom no mundo, só o senhor. Dei a ele 100 cruzeiros, ou seja, pela terceira vez agora, né? E aí, agora a gente fica sabendo, né, que esse pedinte está sempre no pé do narrador, ó. Durante alguns dias o sujeito sumiu.
Um dia, na hora do almoço, eu estava caminhando quando ele apareceu subitamente ao meu lado. Doutor, minha mãe morreu. Sem parar e apressando o passo, respondi: sinto muito. Só que aí ele vai atrás, né? Ele diz assim: não, mas só um pouquinho, minha mãe morreu, minha mãe morreu, minha mãe morreu, né? Mas ele correu atrás de mim dizendo: morreu, 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 estendendo os dois braços contraídos numa expectativa de esforço, como se fossem colocar o caixão da mãe sobre as palmas das suas mãos. Bom, aí o que o narrador faz? Afinal parei ofegante e perguntei: quanto é que é? Por 5.000 cruzeiros ele enterrava a mãe. Aí o narrador vai lá, passa um cheque, no tempo ainda dos talões de cheque, ele passa um cheque ali, né? Só o que o narrador decide? Agora chega. Já ajudei ele 4 vezes e cada vez é uma quantia maior, de certo modo, agora chega. No dia seguinte eu não saí para dar a minha volta, almocei no escritório. Só que aí é o dia que dá tudo errado para ele. Ele perde papel importante ali, ele faz erro no planejamento financeiro, teve lá um esquema de concorrência que ele perde, ou seja, tudo dá errado ali. À noite, mesmo com os tranquilizantes, eu mal conseguia dormir. De manhã, fui para o escritório e de certa forma as coisas melhoraram um pouco. Ao meio-dia saí para dar a minha volta. Vi que o sujeito que me pedia dinheiro estava em pé, meio escondido na esquina, me espreitando e esperando eu passar. Dei a volta e caminhei em sentido contrário. Só que aí não adianta, né? Ele tenta driblar ali o pedinte, só que ele vai atrás. E aí o narrador começa a, de certo modo, né, acelerar o passo. Era como se eu estivesse sendo perseguido por alguém, um sentimento infantil de medo contra o qual tentei lutar, mas neste instante ele chegou ao meu lado dizendo: doutor, doutor. Sem parar eu perguntei: agora o quê? Mantendo-se ao meu lado ele disse: doutor, o senhor tem que me ajudar, não tenho ninguém no mundo. E aí claro que o narrador se irrita, tipo, azar que tu não tem ninguém no mundo, né? Vai trabalhar e tudo mais, né? E ele diz: eu não sei fazer nada, o senhor tem que me ajudar. E aí ele diz: não tenho que ajudá-lo coisa alguma. E aí o que diz o pedinte? Tem sim, senão o senhor não sabe o que pode acontecer. E ele me segurou pelo braço e me olhou, e pela primeira vez vi bem como era o seu rosto cínico e vingativo. Meu coração batia de nervoso e cansaço. É a última vez, eu disse, parando e dando dinheiro para ele, não sei quanto. E reparem que agora, né, o narrador ele sente essas palavras do pedinte como se fosse uma ameaça. E o que vai acontecer agora? Mas não foi a última vez. Todos os dias ele surgia repentinamente súplice e ameaçador, caminhando ao meu lado, arruinando a minha saúde, dizendo: é a última vez, doutor, mas nunca era a última vez. Minha pressão subiu ainda mais, meu coração explodia só de pensar nele. Eu não queria mais ver aquele sujeito. Que culpa eu tinha de ele ser pobre? Reparem que agora parece que está colocando todo o lado dele de pressão subir em cima do pedinte. Na verdade, ele meio que ameniza esse trabalho que ele tem lá no escritório, que é de pressão e tudo mais, né? E aí o narrador vai dizer que teve de parar de trabalhar por uns 2 meses e tudo mais, e no começo ele se sentiu meio perdidão, sem aquela questão toda do trabalho ali, né, que consumia ele, mas ele vai melhorando. Ó, meu apetite aumentou, passei a dormir melhor e a fumar menos, via televisão, lia, dormia depois do almoço e andava o dobro do que andava antes, sentindo-me ótimo. E aí ele diz, ó, eu estava me tornando um homem tranquilo e pensando seriamente em mudar de vida, parar de trabalhar tanto. Ou seja, ele cai na real, né? Ele vê que o serviço estava deixando ele assim, então ele consegue se livrar um pouco desse estresse. Só que um dia, quando ele sai ali para caminhar, adivinha quem vem? Inferno! Como foi que ele descobriu o meu endereço? Doutor, doutor, não me abandone! Sua voz era de mágoa e ressentimento. Só tem o senhor no mundo, não faça isso de novo comigo, estou precisando de um dinheiro, esta é a última vez, eu juro. E ele encostou o seu corpo bem junto ao meu, enquanto caminhávamos, e eu podia sentir o seu hálito azedo e podre de faminto. Ele era mais alto do que eu, forte e ameaçador. E aí o que diz o narrador, né? Ele diz que espera um pouquinho, né? Tá indo para casa, e aí diz que o pedinte está sempre do lado dele, vigiando, né? Aí o narrador chega em casa e diz: não, só um pouquinho, eu vou ali em cima, já vem. Fica esperando aí. Fechei a porta, fui ao meu quarto. Voltei, abri a porta e ele, ao me ver, disse: não faça isso, doutor. Só tem o senhor no mundo. Não acabou de falar, ou se falou eu não ouvi, com o barulho do tiro. Ou seja, o que faz o narrador? Mata o pedinte.
E o que a gente tem de revelação agora no final? Ele caiu no chão, então vi que era um menino franzino, de espinhas no rosto e de uma palidez tão grande que nem mesmo o sangue que foi cobrindo a sua face conseguia esconder. Ou seja, né, aqui, o que ele fez? Ele se livrou do problema, mas o que a gente tem que ver aqui? Que o excesso de serviço também transformou esse narrador numa coisa, ele foi se coisificando, né, a ponto de nem se ligar que ali quem estava pedindo dinheiro era uma criança, um menino franzino, porque antes, lembrar, né, que o narrador ele caracteriza esse pedinte como homem forte, como cínico, alto, ameaçador, e no final a gente vê que era exatamente o contrário, era um menino, não era um homem, né? Era franzino, não era forte, pálido ali e tudo mais, ou seja, de tanto que ele trabalhava, esse excesso de trabalho acabou desumanizando esse narrador, que foi se coisificando, né? E por fim, aqui lembrar alguns detalhes importantes, né? Porque reparem que o pedinte e o executivo eles pertencem a classes sociais diferentes, distintas, né, mas que vivem no mesmo mundo urbano. Esse mundo de contrastes, né, que nós vivemos aqui, né? E qual é a ideia do conto aqui? A ideia é mostrar o quanto alguns indivíduos, como mendigos, pedintes e tudo mais, eles são vistos como pessoas invisíveis, porque o que eles vivem? Eles vivem à margem da sociedade, dentro daquela ideia, né? Que o governo deu um jeito nisso. E, na verdade, mendigos, pedintes e tudo mais, eles são vistos como algo assim coisificado também, né? Sem identidade, como algo, como uma coisa. Então, muitas vezes a gente nem quer olhar para aquele problema, nem olha. Então a gente pode pensar que o rosto é assim, mas nem é assim. E aí aquelas atitudes todas, né, preconceituosas ou um pré-julgamento, como no caso aqui do executivo, que nem prestou atenção que ali se tratava de um menino franzino, simples e que nem era alto, forte, homem ameaçador como ele tinha notado antes.